E o presidente Alessandro Barcelos chamou o técnico Eduardo Cudê para uma conversa para uma renovação de contrato. Sim, ele recentemente renovou seu contrato com o Inter até o fim dessa temporada, mas o presidente Alessandro Barcelos quer uma renovação de mais 2 anos. No vídeo hoje eu quero te falar um pouco mais sobre essa situação, quero te falar sobre um alvo do Inter que era do ataque que acabou tendo seu futuro decidido e também quero te falar porque nesse sábado o Inter realizou pela manhã a última atividade no CT Parque Gigante antes do confronto de amanhã, 4 horas da tarde, contra a equipe do Juventude. E eu quero te trazer mais informações sobre essa atividade e sobre a tendência de escalação que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo, tá? Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, para a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, primeiro link na descrição, Ativo Ultra, o melhor estimulante para você que quer uma melhora na performance entre 4 paredes, uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, tá bom? Começando aqui com novas informações sobre o Internacional aqui neste sábado, o Inter que realizou hoje a sua última atividade no CT Parque Gigante antes do jogo contra a equipe do Juventude amanhã às 4 horas da tarde, tá? Vale ressaltar que para esse jogo o técnico Eduardo Cudê, por exemplo, não vai ter jogadores à disposição, como por exemplo, né, os novos reforços, né? Fernando, Thiago Maia, Rafael Santos Borré e o Alexandro Bernabei, tá bom? Além disso, Igor Gomes está fora desse jogo. Ontem, na sexta-feira, no treino aberto, ele fez algumas corridas em volta do campo, mas é um atleta que ainda estava correndo diferente em relação aos outros atletas, tá? Tava fazendo uma atividade separada, então ele não deve estar à disposição também para esse jogo, tá? Outra situação também que eu quero te falar nesse momento é sobre alguns outros desfalques que o Cudê pode ter para essa partida, tá? Falando primeiro sobre a tendência de escalação. Em relação ao time que venceu por 2-0 o Nova Iguaçu, no time titular, obviamente a saída é o Fernando. De resto, é o mesmo time com Antony Bustos, Vitão, Robert Renan e o René. Lembrando que o Gabriel Mercado pode aparecer aí na vaga do Robert Renan ou do Vitão em função do cansaço, né, por parte dos dois zagueiros que jogaram os 90 minutos na quarta-feira no Mané Garrincha e jogaram também os 90 minutos anteriormente contra o São Luís, mas a tendência é de uma manutenção por parte do Robert Renan e do Vitão, até porque no meio da semana o Inter não tem jogo, dá tempo de descansar. Meio de campo deve ter Arangues e Bruno Henrique, Maurício Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia. Essa é a tendência de escalação que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo, tá? Rocher vai seguir fora, só deve estar sendo preparado para as finais do Campeonato Gaúcho, tá? Outra situação também que eu quero te trazer nesse momento, tá? É para falar sobre um alvo do Inter, né? Pelo menos foi oferecido ao Inter, que era o Robert Santos, que é um atacante do Atlético, 23 anos, que é um dos principais jogadores do Campeonato Mineiro nessa temporada, é um cara que já jogou, por exemplo, pelo Portimonense e tinha sido oferecido para o Internacional e tinha negociações com o Vasco e com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está comprando o jogador junto ao Atlético, então era um nome ali que o Inter até olhava, porque é um cara que pode fazer a função do Wanderson, né? Ele joga tanto pela esquerda, né, aberto pela esquerda, quanto aberto pela direita, mas é um cara ali que, pelos valores e pelo fato do Inter já ter chegado no limite financeiro dessa janela de transferências, o Inter optou por não contratar. O Inter até vai fazer contratações nessa janela de abril, por exemplo, um goleiro, e deve vir aí mais um meio, ou um atacante mais para compor elenco, né? Também um jogador que tenha sido destaque, mas o Inter não quer gastar tanto nessa janela de transferências agora de abril, tá? Outra situação que eu quero te falar, tá? E aí é para falar sobre renovação de contrato por parte do técnico Eduardo Cudê, que em dezembro renovou o contrato com o Inter, né? Um contrato que vai até o fim desse ano, mas o presidente Alessandro Barcelos, é uma informação que vem inicialmente do Diário Eleven, lá da Argentina, essa informação trazida pelo jornalista Juan Pablo Mendes, que diz que o presidente Alessandro Barcelos já ligou para o Cudê para falar novamente, tratar, né, e aí, juntamente com o seu empresário, tratar novamente de uma renovação de contrato. E aí uma renovação de contrato por mais 2 temporadas, né? Aí o contrato dele indo até final de 2025. Pelo menos essa é a ideia do presidente Alessandro Barcelos. Por que o Barcelos está fazendo esse tipo de movimento?
Porque a partir da metade do ano, né, assim como o jogador, né, o Kudê, por exemplo, também pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Né? O fato dele estar com um contrato, né, até o fim desse ano, né, e mais perto do fim do ano, por exemplo, quando for para renovar o contrato dele, caso ele tenha feito uma boa temporada, né, vai ser muito mais difícil renovar o contrato dele se ele tiver, por exemplo, conquistado títulos no Inter, porque vai ter diversos clubes interessados na contratação do Eduardo Kudê, ainda mais o fato que ele tem a licença para jogar na Europa, né, para jogar não, né, para treinar na Europa, já treinou, por exemplo, o Celta de Vigo, então teria concorrência até de times de fora, né, diferente, por exemplo, de alguns técnicos brasileiros, tá? Então o Barcelos desde já, iniciando bem essa pré-temporada, a gente tá em março e até agora tá dando tudo certo pro Inter nesse início de pré-temporada, né? São 12 jogos, né? São 10 vitórias, um empate, somente uma derrota, e essa derrota ainda foi com um time totalmente reserva de jogadores que nem estão mais no Internacional. Então o Barcelos já está conversando com o Kudê para tratar dessa renovação de contrato agora, né? Para ele renovar o contrato dele já por mais um ano, né? Fica até final de 25, né? Pensando em cumprir o contrato, e o Inter fica um pouco mais tranquilo nessa questão, né? E se renovar o contrato dele também vai, por exemplo, o Lúcio Gonzalez, né? Que inicialmente poderia deixar o Inter porque o Lúcio Gonzalez quer ser treinador, né? Inclusive ele não era o auxiliar técnico Eduardo Kudê, por exemplo, no Atlético Mineiro. Ele chega na metade do ano com meio que para suprir a vaga do Ariel Brog, que teve alguns problemas pessoais ali, não conseguiu também vir nesse início de ano, mas o Lúcio vai ficando, né? E o Inter dentro dos bastidores, isso não é falar de maneira aberta, mas dentro dos bastidores também, o Inter sabe que o Kudê não vai ficar a vida inteira, né? Não é um cara que fica muito tempo em um clube, não fica mais de 3 anos em um clube. E o Inter vê, por exemplo, no Lúcio Gonzalez, esse cara que, caso dê tudo certo, né, por exemplo, nesse trabalho do Eduardo Kudê no Inter, que a gente torce para dar certo, o Inter vê, por exemplo, no Lúcio Gonzalez um cara com características que poderia seguir esse trabalho do Eduardo Kudê, porque é um cara muito bom, né, pelo menos os relatos que a gente tem nos bastidores, é de um cara muito bom de vestiário. Era um capitão aonde passou, foi capitão no Porto, foi capitão no River Plate, foi capitão, né, no Atlético Paranaense, foi campeão em cima do Inter, inclusive da Copa do Brasil em 2019, sendo capitão, levantando a taça. Então é um cara que é muito bom de vestiário. O Inter vê também nele essa importância ainda de continuar com um auxiliar técnico, e posteriormente eu acho que até algum dia ele vai vir a treinar o Inter certamente, tá bom? Mas o Inter tá trazendo essa renovação, algo muito embrionário, não tem nada encaminhado, né? O presidente já começou o start nessa conversa, mas ainda sem algum tipo de encaminhamento ou definição se o Eduardo Kudê, por exemplo, toparia mais um ano, né? Faria se cumprisse o contrato, né? Por exemplo, 3 anos de Inter, né? Na verdade, 2 anos e meio de Inter, mas é algo que já a direção do Inter tá debatendo com ele e com o seu empresário essa possibilidade, tá bom? Inclusive, deixa aqui nos comentários se tu gostaria, né? Caso dê tudo certo, por exemplo, essa temporada, caso o Inter conquiste títulos importantes, se tu renovaria o contrato do Eduardo Kudê, né? Pra por mais um ano já, por exemplo, no mês de agora, tá? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, inscreva no canal e ativa aqui o sininho de notificações. Eu volto logo mais com novas informações à tarde, porque o Inter almoça agora no CT, né? O Inter treinou pela manhã, almoça no CT, faz ali um pequeno descanso, e agora à tarde o Inter já viaja para Caxias, tá? Finalzinho da tarde ali, o Inter já viaja para Caxias, onde fica no hotel hospedado por jogo de amanhã às 4 horas da tarde contra a equipe do Juventude, tá bom? Então, um grande abraço a todos vocês, volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!